existem vários conceitos de espécie diferentes. Esse conceito que eu estou mostrando para vocês é o chamado conceito biológico de espécies. Mas na biologia existem outros conceitos, tá? Então, o que é uma espécie? É um conjunto de indivíduos. Claro que esses indivíduos têm características em comum. Esses pinguins aqui, inclusive, são muito parecidos. Mas não são as semelhanças que agrupam uma espécie ou que diferenciam uma espécie da outra. É a questão da reprodução, né? Então, quando esses indivíduos eles têm a capacidade ou o potencial de fazer cruzamentos entre si, e esses cruzamentos eles produzem descendentes férteis, e esses indivíduos dentro desse grupo continuam tendo o potencial, a capacidade de fazer cruzamento, isso que a gente chama de espécie, tá? Esse é o conceito biológico de espécie. Bom, uma população seria então um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local numa mesma época. Toda vez que aparecer essa palavra população, está embutido aí a ideia de ser de uma mesma espécie, tá? De ser um grupo de indivíduos de uma mesma espécie. Tá? Na verdade, a palavra espécie, você pode ter populações em lugares diferentes, né? Você pode ter, por exemplo, até, na savana africana, você tem populações de zebras, mas não estão todas no mesmo lugar. Você tem uma população de zebras ali, tem uma outra população de zebras no outro local, né? Então, o termo população não se refere não é sinônimo de espécie. Aqueles indivíduos que são de uma mesma espécie, estão no mesmo local, numa mesma época. Comunidade, aqui essa fotinha aqui, a gente consegue ver que eu tenho populações de espécies diferentes, vivendo no mesmo local, numa mesma época. Então, eu vou ter populações de tartarugas, dá para ver aqui que tenho corais com cores diferentes, são de espécies diferentes. Vamos ter populações de esponjas. Então, a palavra comunidade se refere a todos os seres vivos que estão naquele ecossistema, né? Se refere aos seres vivos ali daquele ecossistema. Se refere a um conjunto de populações, né, de espécies diferentes que vivem no mesmo local numa mesma época. O termo ecossistema, esses conceitos que a gente viu até agora de espécie, de população, de comunidade, né, eles são bem assim específicos, né, restritos. O termo ecossistema é mais abrangente. Eu escolhi essa foto para servir de exemplo de ecossistema, porque eu consigo ver aqui uma comunidade, né? Eu vejo populações de espécies diferentes, populações de peixes, de corais, de esponjas. Não dá para ver porque é microscópico, mas nós temos populações de algas, de micro-organismos, né? De animais microscópicos, de protozoários. Mas na verdade, eu consigo também ver aqui que existe uma certa quantidade de luz. E a luz não faz parte da comunidade, né? É um fator não vivo, é um fator abiótico. Essa água tem uma certa temperatura, tem uma certa salinidade, tem um certo pH, existe uma certa quantidade de nutrientes. Apesar de ser uma foto, uma coisa estática, existem inúmeras relações entre os seres vivos que estão aqui, relações alimentares, né? Um peixe comendo o outro, né? Existem relações, por exemplo, entre os corais e alguns grupos de algas que vivem dentro dos corais. Então, a palavra ecossistema, em muitos livros, ela vem assim: o ecossistema é igual aos fatores bióticos, que são os seres vivos, que é a biocenose, mais os fatores abióticos, esses que eu citei, a luz, né? Se fosse um ecossistema terrestre, eu podia falar se o ambiente ele em relação à umidade, né? Se ele é seco, se ele é úmido. Então, geralmente, os livros, apostilas trazem o conceito de ecossistema assim, como se fosse uma fórmula matemática. Mas, na verdade, o termo ecossistema se refere a todas essas relações que existem entre os seres vivos e o ambiente, e os fatores abióticos, né? Inclusive, o termo ecossistema, então ele é bem abrangente e é o objeto de estudo da ecologia. A ecologia vai estudar os fenômenos que ocorrem num ecossistema. Bom, então agora vamos olhar mais de perto um elemento do ecossistema, que são os fatores bióticos. Os fatores bióticos são todos os seres vivos encontrados nesse ecossistema. Agora a nossa atenção vai se voltar para os fatores bióticos de um ecossistema.
né, que são os seres vivos que ocupam, que estão nesse local aqui, né, que se relacionam. Qualquer ser vivo que existe no ecossistema é um desses três tipos aqui, ó. Ou ele é um produtor, ou ele é um consumidor, ou ele é um decompositor. Não pode ser outra coisa, né? Então é preciso entender direitinho o que que é ser produtor, o que que é ser consumidor e o que que é ser decompositor. Então vamos lá. Bom, então os fatores bióticos de um ecossistema são produtores, consumidores e decompositores. A gente tem que conhecer um pouquinho de cada um desses, quem são e o que eles fazem, né? Que característica faz com que seja chamado de produtor, né? Então aqui nós temos todos os produtores, né, que existem. Então os produtores são as plantas, as algas, tanto as algas unicelulares quanto as pluricelulares e algumas espécies de bactérias. Todos os produtores, eles são autótrofos. O que significa dizer que eles são autótrofos? Autótrofo, ao pé da letra, quer dizer auto próprio, trofo vem de trofismo, o alimento, eles produzem o seu próprio alimento. Mas o que quer dizer isso? Esse alimento é o quê? Esse alimento é qualquer tipo de substância, é tudo que ele precisa ou é alguma coisa específica? Não, o autótrofo é aquele que é capaz de sintetizar a glicose. Tá ali, ó. Tá ali a setinha indicando o caminho da reação. Tá ali a fórmula molecular da glicose. A glicose é um carboidrato. Os carboidratos têm cadeias carbônicas, né? Tem ali 6 átomos de carbono. E essas ligações entre os átomos de carbono, elas contêm grande quantidade de energia. Então, um ecossistema só pode existir ao longo do tempo se eu tiver a presença de produtores. Claro que tem alguns ecossistemas, como por exemplo uma caverna. Dentro da caverna não tem produtor, mas os morcegos estão o tempo inteiro trazendo matéria orgânica para dentro, né, cadeias carbônicas para dentro da caverna, o que mantém a cadeia alimentar, né? Então o produtor ele faz isso, ele sintetiza a glicose e disponibiliza essa glicose como fonte de energia ou fonte de matéria-prima para fabricar outras substâncias. Isso é a principal característica dos produtores. A maioria dos produtores, eles são fotossintetizantes, né? Então as plantas, as algas, tanto as pluricelulares quanto as unicelulares e algumas bactérias também, elas são fotossintetizantes. Então essa daí nós temos a equação simplificada da fotossíntese. Então a fotossíntese é um processo de síntese de glicose, olha lá. Para fabricar a glicose eu preciso de carbono, de hidrogênio, de oxigênio e de energia. O carbono e o oxigênio vêm ali, ó, do gás carbônico. A água, ela fornece o hidrogênio, ó. O oxigênio que sobrou ali da molécula de água é liberado na forma de O2. E os organismos fotossintetizantes, eles têm que ter um pigmento, né, chamado de clorofila, que é capaz de absorver a energia luminosa. E essa energia luminosa é transferida, então, para essa molécula de glicose, né, para essas ligações entre os átomos de carbono. Na década de 70, cientistas enviaram submarinos com câmera para o fundo do mar e descobriram essas estruturas aí, ó, chaminés hidrotermais, né, aparecendo uma fumaça, parece uma chaminé mesmo, com uma fumaça preta saindo. Então, na verdade, o que acontece é isso, aí no fundo do mar, a água ela penetra por fraturas na rocha, na crosta terrestre, e aí essa água, sob alta pressão, alta temperatura, começa a dissolver substâncias inorgânicas presentes na rocha, e a água quente ela tem uma densidade menor que a água fria, ela tende a subir, e quando ela sobe, ela aflora, ó, formando essas chaminés aí. Então essa fumaça preta, na verdade, é a água dissolvida com vários tipos de compostos inorgânicos altamente energéticos, tá? A gente consegue ver aqui nessa chaminé que tem tem umas crostas ali alaranjadas, amareladas. São colônias de bactérias, né, populações de bactérias que crescem nessa superfície e essas bactérias são produtoras. Essas bactérias, elas são autótrofas, elas são capazes de produzir a glicose, o material orgânico. Só que nesse local não tem luz, né? Essa luz que você está vendo aí é uma luz artificial. Então essas bactérias elas fazem quimiossíntese. Vamos entender um pouquinho o que é a quimiossíntese. A quimiossíntese é um processo autotrófico, né? É feito por alguns tipos de bactérias.
Aqui nós temos aqui embaixo nós temos a fórmula, a equação geral da quimiossíntese. Você vê que é bem parecida com a fotossíntese, né? Você vê que ocorre, aliás, síntese de compostos orgânicos a partir de CO2 e água e também com incorporação de energia, né? Só que na fotossíntese a energia ela provém da luz, né? É absorvida pela clorofila. Aqui não. Aqui essa energia ela provém de reações, reações químicas, né, que as bactérias utilizam compostos inorgânicos com grande quantidade de energia, utilizam essas substâncias em reações químicas que liberam a energia. Essa energia é usada para fabricar a glicose. Outro componente biótico de um ecossistema são os consumidores. Os consumidores são todos heterótrofos, quer dizer, eles não são capazes de fabricar a glicose. Eles precisam consumir essa glicose já pronta. Então, os consumidores são os animais e são os protozoários. O que tem em comum entre eles, porque, por exemplo, bactérias e fungos também são heterótrofos. Só que animais e protozoários têm uma coisa em comum. O animal é pluricelular, o protozoário é unicelular, mas eles têm uma coisa em comum. Eles sempre pegam o alimento e trazem o alimento para dentro do corpo. Eles comem, ingerem o alimento e a digestão ocorre dentro do corpo, né? Diferente dos decompositores. Os decompositores são heterótrofos por absorção. Então, fungos e a maioria das bactérias, como é que eles se alimentam? Eles não estão ingerindo o alimento. Eles produzem as enzimas digestivas, lançam essas enzimas para fora do corpo. Essas enzimas vão digerir o material fora do corpo, então é uma digestão extracorpórea. Depois eles absorvem os nutrientes. Quando eles fazem isso, essa sua forma de alimentação promove a decomposição do meio. E isso ecologicamente é muito importante porque possibilita a reciclagem. O corpo dos animais, das plantas, quando morrem, sofrem decomposição, sofrem a ação desses organismos. E aí a matéria ela fica disponível para ser reutilizada muitas vezes. Então a matéria no nosso planeta ela é cíclica, ela pode ser reaproveitada, né? Porque os fungos e as bactérias, essa forma especial com que eles se alimentam, promove essa verdadeira reciclagem da natureza, né? Então, produtores, consumidores e decompositores são os principais, são os componentes bióticos de um ecossistema.